É com muita felicidade que nós estamos de volta com o Saúde Online. Eu quero agradecer à Azurra por ter nos ajudado a poder fazer o programa. Quero agradecer à Remax, que também está conosco, também nos ajudando a produzir o programa. A todos aqueles que me deram muita força para continuar. E em especial a Glorita, que é a minha convidada essa noite, e eu vou estar apresentando ela a vocês para vocês poderem curtir bastante tudo que ela tem para nos dar. Muito obrigada pelo convite, Vitória. É uma satisfação estar aqui nesse seu projeto que faz tanto bem, né, poder estar promovendo a saúde e o bem-estar. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, querida. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a Glorita, ela é psicóloga. Ela é a fundadora do Instituto Mulher Integral. É coordenadora do comitê da BPW Brasil e é Press Past presidente da BPW, Rio de Janeiro. Como nós estamos no mês da mulher, né, Glorita? Nada melhor do que falar sobre a saúde mental da mulher nos dias de hoje, em que nós temos uma vida extremamente agitada, com uma responsabilidade muito grande em relação a tudo que se passa e temos que manter essa qualidade de vida em relação à nossa família, aos nossos filhos. E eu queria que você, em primeiro lugar, você falasse para todos o seu começar. Como foi isso tudo? Como você escolheu ser psicóloga especialista na saúde mental da mulher? É uma grande satisfação estar aqui, ainda mais nesse momento tão especial, comemorativo, em relação à saúde da mulher. E eu sou uma grande entusiasta desse tema, porque eu me tornei psicóloga. E, como psicóloga, eu acredito que você só faz bem as coisas quando a sua cabeça está legal. Sim. Quando você está com as ideias em ordem, quando você está com o emocional em ordem, a sua vida flui, você alcança as suas metas, os seus relacionamentos vão bem. Mas quando a sua cabeça não está bem, tudo à sua volta vai mal. Então, no caso específico da mulher, a mulher é grupo de risco de saúde mental. O que isso quer dizer? Devido às questões hormonais, a mulher acaba tendo uma maior incidência de problemas relacionados à saúde mental. Então, é muito importante a gente estar fazendo esse alerta sobre a importância da mulher não deixar para depois o seu cuidado da sua saúde, não achar que isso é besteira, que isso é bobagem, que ela vai resolver sozinha, que ela conversa com um amigo. Não, é muito importante conscientizar o público feminino sobre a importância de se fazer terapia, de estar sendo acompanhada, de quando você percebe que uma tristeza está longa demais ou que você anda muito preocupada, que isso pode já ser um sinal da ansiedade batendo à sua porta. E por que ter uma vida abaixo de um nível de saúde ideal porque você não quer procurar ajuda? Então, a minha primeira mensagem aqui nesse bate-papo é falar sobre a importância de nós mulheres que somos equilibristas, que temos que nos virar nos 30, a gente ter humildade para procurar ajuda quando as coisas saírem dos trilhos, né? Em vez da gente tentar acertar tudo sozinha, é muito bom contar com uma mão para você se levantar mais rápido. E o que você acha, Glorita, que contribuiu para esse momento onde nós vemos as mulheres realmente se preocupando com o fator da ansiedade, a depressão? Qual foi esse momento que você acha que se instalou isso tudo? Então, eu acompanhei toda a transformação da psicologia no período da pandemia, de perto. Por quê? Porque os psicólogos que eram especificamente profissionais que trabalhavam presencialmente tiveram que migrar para o online.
E houve uma grande busca sobre como melhorar sintomas de ansiedade, como fazer terapia online. Então, essas buscas no Google, só para você ter uma ideia, cresceram cerca de 300%. E essa demanda precisava ir para algum lugar, né? E o nosso cenário é que a gente não dá conta da grande demanda, porque as pessoas realmente entraram em colapso. Aquelas que já tinham problemas agravaram e aquelas que não tinham passaram a ter. Então, eu acredito muito na visão preventiva. E eu fundei, depois da pandemia, o Instituto Mulher Integral, onde o objetivo do Instituto é levar a saúde para dentro de casa da mulher através de grupos terapêuticos online. E nesses grupos, a gente trabalha a gestão do estresse, a gestão da ansiedade, o convívio para poder combater toda a questão de isolamento que a depressão muitas vezes coloca as mulheres. E atualmente eu coordeno um grupo sempre às terças-feiras à noite, que se chama Grupo Florescer, porque eu acredito que quando a mulher está junta e ela fala, e ela é escutada, e ela está num ambiente acolhedor, ela começa a colocar a sua luz para fora, ela começa a florescer. E as coisas na vida dela que estavam estacionadas, que estavam bloqueadas, começa a desbloquear. Então, o grupo veio na pandemia e ficou. Por quê? Porque a mulher precisa ter esse acesso a ter um trabalho de higiene mental, né? Você não escova o dente todo dia? Você não tem esse hábito? Não foi implantado através da sua criação, com a ajuda do seu pai, da sua mãe? Pois então, a higiene mental é a mesma coisa. E a gente precisa ter esse lugar, esse espaço de fala, com uma escuta diferenciada para a gente poder estar se livrando dos pensamentos sabotadores, daquele tipo de autossabotagem que a gente costuma ter quando a gente não está bem. Quando a gente está com medo. O medo, Vitória, é um péssimo conselheiro. E o medo é primo irmão da ansiedade. Então, as mulheres precisam ter esse ambiente de encorajamento. E é o objetivo do grupo que eu coordeno na internet. Glorita, me diz uma coisa. Você acha que a disponibilidade da mulher hoje, em relação a estar participando, a procurar uma psicóloga, é maior? Elas têm se dado conta disso? Com certeza. A mulher se cuida muito mais que o homem, não só no aspecto da questão emocional, mas também física. E eu tenho uma notícia boa para dar para os homens. Os homens casados, Vitória, vivem mais do que os homens solteiros ou viúvos. Por quê? Porque eles têm ao lado uma pessoa que ajuda eles a se conscientizar sobre a importância deles se cuidarem. Então, os homens casados têm esse privilégio. E aí é que vem a minha mensagem de falar para mulheres: não deixem de se cuidar, porque o seu papel é muito importante na família. Porque a mulher é uma multiplicadora de saúde no seu lar. Então, uma mulher estando bem, ela ajuda os filhos a ficarem bem, os seus funcionários a ficarem bem, o seu marido, a toda a comunidade com uma mulher saudável se beneficia. Então, por isso que eu sou uma entusiasta da saúde da mulher. Outra coisa que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de perguntar, até eu também gostaria de saber, por que as pessoas hoje falam tanto em eu vou ao psicólogo ou eu tenho um coach? O que diferencia isso tudo? Essa questão é muito boa, até porque antes de eu ser psicóloga, eu comecei a atuar como coach em 2005. E eu procurei essa formação porque, eu não sei se eu já te contei, mas a minha primeira formação foi o direito. Eu primeiro me tornei advogada, para depois fazer a psicologia. E essa decisão de fazer uma transição de carreira foi porque eu vi que no direito a minha vocação era escutar as pessoas e ajudar elas a solucionar as questões emocionais muito mais do que as questões jurídicas. Então eu percebi que eu não podia adiar esse meu chamado de ajudar as pessoas no meio, na questão emocional.
E aí eu pensei o seguinte, poxa, se eu for fazer uma formação em psicologia, vai demorar 5 anos. E eu já sou uma profissional. Sim. Eu não quero perder tempo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma formação de coach, que é uma formação mais rápida. Me tornei coach em programação neurolinguística. Eu fiz a minha formação com um grande autor, José Falconer, que esteve no Brasil por ocasião da vinda dele aqui. Eu aproveitei e falei, agora a minha hora. E eu fiz a formação com ele. Na semana seguinte que eu concluí o curso, eu fiz os meus cartões de visita e comecei a distribuir para toda a minha rede de network, falando que eu agora trabalhava com coach, só que ninguém sabia o que era coach. Sim. Mas eu sempre fui perseverante e comecei a dar esse suporte no âmbito de carreira. Então, Sim. o que é o coach? O coach é aquele profissional que ajuda você a alcançar suas metas. Ele nasceu no âmbito dos esportes. Todo bom atleta tem um bom coach. Treinador, seria isso, né? Seria, a tradução é treinador. Então, só que no meu caso, eu me tornei uma life coach, que é uma coach de vida. Então, o meu trabalho era basicamente ajudar aquela pessoa a entrar num processo de autoconhecimento, descobrir quais eram os seus interesses, suas necessidades, identificar qual era o seu estado atual, ou seja, como é que eu estou na vida agora, e traçar um planejamento para alcançar aquela vida desejada, aquela meta, né? E para isso a gente criava metas para aquela pessoa alcançar. E aí o que aconteceu? Quando eu me tornei psicóloga, eu juntei isso com a questão da saúde. Então eu continuo ajudando os meus pacientes a terem um plano de vida, e esse plano de vida ser muito mais do que deixar de ficar doente, mas sim ter uma vida com sentido, onde a pessoa busca a felicidade e a sua realização plena, como foi o que eu fiz quando eu abri mão de uma carreira que tinha um status, mas que não me trazia felicidade, e me aventurei a fazer uma coisa que ninguém naquela época fazia, que era atuar como coach, e depois, futuramente, com a minha formação em psicologia, atuar como psicóloga clínica, que eu já tenho mais de 15 anos no ramo da psicologia clínica, com mais de 8.000 horas de atendimento de mulheres, e por conta disso que eu resolvi criar o Instituto Mulher Integral para poder estar trazendo um pouco dessa experiência para grupos online. Deixa eu te perguntar outra coisa. Por que que você resolveu fazer a psicologia voltada só para mulher? Não para crianças, adolescentes, homens, idosos, enfim. A sua opção em ser psicóloga feminina. Então, gente, uma coisa aconteceu durante a minha formação de psicologia. Eu engravidei. E eu engravidei de uma menina. E no momento que eu me tornei mãe, eu percebi a importância do papel da mulher na formação de um ser humano. E eu vi o quanto que eu precisava de ajuda para estar em equilíbrio, para passar o meu melhor para minha filha. Por quê? Porque na gestação a mulher tem picos altos e baixos, ela tem medos, tem inseguranças. E eu procurei ajuda psicológica para passar pelo período da gestação. E tive uma gestação maravilhosa. E eu pude perceber a importância da minha saúde para a minha família. E aí eu percebi o seguinte, gente, a melhor forma de eu poder ajudar como psicóloga é ajudar a mulher. Porque quando eu ajudo uma mulher, eu não ajudo só uma pessoa, eu ajudo todo mundo que está por detrás dela. Né? Então, eu ajudando uma mulher, eu ajudo famílias. E eu ajudando famílias, eu ajudo comunidades. E eu ajudando comunidades, eu ajudo nações. Então, a minha visão foi uma visão ousada de poder plantar a sementinha no coração da mulher sobre a importância dela se cuidar, para que ela, estando bem de cabeça, como eu falei, ela poder cuidar bem da família dela. Tá, eu acho que um outro ponto que eu também acho importante, na época que a gente está vivendo, em que as pessoas hoje duram mais, né, vivem mais, o que você diria, o que você poderia aconselhar a mulheres assim que tomam conta, que são responsáveis pelas suas mães idosas, que têm problemas já de memória, que perguntam o dia inteiro a mesma coisa.
como poder ajudar essas mulheres a se encontrarem dentro dessa expectativa? Então, a primeira coisa que é unânime na área da saúde é que quem cuida precisa de cuidado. Porque muitas vezes a pessoa que é a cuidadora, ela pode adoecer e até morrer, e a pessoa que era enferma permanecer viva. Então, por uma questão estratégica de sustentabilidade, a pessoa que está cuidando de um outro ser humano, ela precisa estar bem cuidada, ela precisa estar com a sua saúde em dia. E quando a pessoa que ela cuida tem um comprometimento, como esse que você acabou de dizer, é importante que ela busque grupos de apoio, em que outras pessoas que passam pela mesma situação que ela tenha trocas, porque aí ela vai poder entender que ela não está sozinha, que outras pessoas passam por isso e outras pessoas encontram solução para essas questões. E existem esses grupos? São divulgados? Eles não são divulgados, é importante que você busque, que você pesquise, mas tem alguns lugares que tem, e quando é o caso de não existir um grupo, aí eu recomendo a ajuda, no caso, individual. Mas por que eu estou indicando grupo temático? Porque no grupo temático você se identifica com a pessoa porque ela tem o mesmo problema que você, né? Então existe uma troca e uma empatia e todos ali se ajudam mutuamente. Mas no caso de não ter acesso ao grupo, eu recomendo que faça terapia individual porque vai ajudar enormemente. Outra coisa, Glorita, tem mulheres que vivem do passado, né? Tem. Não importa a idade. Verdade. E essa vivência dentro do passado e não querer enxergar o que está à sua frente e as possibilidades que elas têm de continuar uma vida com saúde mental é muito frequente. A gente vê muito. Então, é isso que você chama de ansiedade? É isso? Seria isso? Não, nos casos que eu já acompanhei de pessoas que se apegam muito às suas realizações passadas, eu percebo que isso tem a ver com uma falta de projeto de vida atual. Então, como ela não está realizando nada, como ela não tem um propósito, ela acaba se contentando com os propósitos que ela teve no passado e ela reconta para trazer aquilo à memória e tornar aquilo vivo. Só que isso não traz vida para ela. Uma coisa é você relembrar fatos importantes e ficar feliz, mas outra coisa é você não ter um projeto de vida daqui para frente. Sim. Então, uma das formas de ajudar esse tipo de pessoa é ajudar ela a ter uma visão prospectiva. Tudo bem, eu conquistei isso no passado, mas o que eu quero fazer daqui para frente? E se envolver em coisas novas, como, por exemplo, aprender uma nova língua, aprender a dançar, aprender a fazer algum tipo de artesanato, né? Fazer uma viagem, organizar algum tipo de atividade social para ajudar o próximo. Ou seja, tem tantas coisas que podem ser feitas, né, que isso vai dando sentido para a vida da pessoa. Outra coisa que eu quero te perguntar, quero buscar o máximo que eu posso de você nesse tema. Claro, estou aqui para isso. Olha só, hoje a gente também escuta muito as pessoas falarem em feminismo. Feminismo, e muitas pessoas saem de perto que veem o feminismo como uma coisa maléfica, no sentido de hoje todas as mulheres têm que ser iguais. Então, isso fica uma proposta que as pessoas que eu já conversei muitas vezes falam, não gosto nem de ouvir falar nisso, que isso aí parece que um robô, alguma coisa que... É um papagaio, né? É isso. Aí o que fala para mim sobre feminismo? O quê? Fala sobre feminismo. Ah, tá, claro. Então, o que é importante a gente se posicionar na vida em relação à cultura? É você buscar informação. E para você poder estar falando de algum assunto, você tem que ter se dedicado a ele. Porque se você não tiver se dedicado, é melhor você ouvir. E o que costuma acontecer hoje no nosso país? As pessoas falam de tudo, elas têm opinião para tudo, e quando você vai ver se aquela opinião tem algum tipo de raiz, foram opiniões que vieram do nada, ela sacou da cabeça dela.
Então, assim, não tem um embasamento, não tem um estudo. E no caso do feminismo, a gente precisa entender o seguinte: existe todo um movimento que impõe certas atitudes para a mulher que não necessariamente é o que a mulher de carne e osso quer. Então tem um arquétipo da mulher feminista como aquela que quer direitos iguais, que quer trabalhar, que quer ganhar a mesma coisa. Mas tem aquela mulher de carne e osso que ela não está tão preocupada com o trabalho, que ela está muito mais conectada com a família dela, que ela quer poder vivenciar a gestação dela com tranquilidade, podendo ficar com a família. E muitas pessoas não entendem essas mulheres, né? Como é que ela deixou a carreira para poder casar e ter filhos? E essa mulher existe, essa mulher é de carne e osso. E no mindset de uma feminista, a mulher tem que querer as mesmas coisas, né? Para poder estar dentro desse arquétipo de uma mulher que encontrou a sua autonomia. Porque o que a gente vê muito, Glorita, é a preocupação da mulher de ganhar a mesma coisa que o homem. Quando a mulher pode ganhar muito mais ou muito menos, que eu acho que cada um ganha de acordo com a qualidade do trabalho que faz. Então, né? Como você sabe, eu sou membro da BPW, que é uma ONG chamada Business Professional Woman. Sim. E ela foi fundada pela advogada Lena Madison Phillips, em Nova York, há mais de 100 anos atrás. E naquela época, na época da guerra, ela estava buscando proteger os direitos das mulheres que estavam se vendo de alguma forma prejudicadas porque elas trabalhavam mais horas que os homens, ganhavam menos, e quando elas recebiam dinheiro, não eram elas que cuidavam do dinheiro, tinha sempre uma outra pessoa responsável, como um pai ou como um marido. Sim. Então, nesse caso, houve toda uma busca de proteção dessa mulher. E isso se desenvolveu um trabalho voltado para a valorização da mulher, que existe até hoje. No Brasil, a BPW está presente em 24 países. Eu tive a oportunidade de ser presidente da BPW do Rio de Janeiro. E uma das coisas que a gente sempre falou é que a nossa fundadora, lá já naquele tempo antigo, ela sempre se mostrou não uma feminista, mas uma mulher humanitária. Sim. Por quê? Porque ela sempre procurou que fosse respeitado o direito na medida que aquela pessoa tenha competência. E não uma proteção valor, né? do homem em detrimento da mulher, mas sim a proteção daquela pessoa que sabe fazer um bom trabalho, ela ter a devida remuneração. Sim, e não lógico. ser desqualificada pelo fato do sexo. Certo. Mas Perfeito. isso... Se a mulher não tem qualificação, se ela não está apta ao cargo, ela não tem que ser escolhida só porque é mulher. Certo, né? Isso não é uma coisa humanitária. Certo. Eu acho que essa explicação de feminismo era o que muitas mulheres queriam ouvir. Né? Ah, que bom. Porque isso, na realidade, mostra o que é a palavra feminismo. Certo? E outra coisa que eu queria te perguntar, porque o Saúde Online sempre foi muito voltado, aliás, só voltado à saúde mental, saúde física. Então eu tive a oportunidade de estar com muitos médicos na minha vida. E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que também vai de acordo com o título do podcast. Por exemplo, existem as mulheres médicas que trabalham de segunda a sábado e só tem um pouquinho do sábado e domingo para ficar com a família e curtir os seus filhos. Normalmente são mulheres, apesar de realizadas profissionalmente, elas buscam um pouco o excesso da ausência em cima de alguma outra coisa que pode ser prejudicial. O que você poderia falar para elas? O assunto que você está trazendo, ele é importantíssimo, mas não só para mulheres médicas, mas para todo ser humano, que é a questão da importância da temperança. A temperança é uma virtude que está diretamente ligada a essa dosagem, né? Porque não é bom nem ruim trabalhar
Demais. Tudo depende. Às vezes você está num período em que você precisa realizar um projeto, como na época da pandemia, que os pesquisadores tiveram que se debruçar para a criação de soluções para a nossa população. Então, assim, aquele excesso estava diretamente relacionado a uma circunstância. Sim. Mas o que costuma acontecer nas mulheres que têm profissões como a médica, aqui no Brasil, é o grande crescimento do que a gente chama de burnout. O burnout é uma doença laboral que está já no DSM novo, e ele tem mostrado que isso é um desajuste. Por quê? Porque a pessoa ela não está sabendo dosar o seu sono, a sua alimentação, o seu lazer, né? a sua convivência com a natureza, com os animais, quando ela tem um pet, ou seja, ela está só preocupada em produzir. Então, assim, o trabalho é um dos aspectos da vida da mulher. E esse aspecto tem que estar integrado com vários outros aspectos. Então, quando eu atendo uma mulher como essa, que eu já atendi várias médicas, inclusive as médicas gostam muito do meu trabalho porque eu tenho essa visão integrativa. Saúde online é especial para você falar com ele. Assim. Então, eu fiz uma formação no Instituto Albert Einstein durante a pandemia e me pós-graduei em saúde integrativa e bem-estar. Então, eu pude perceber a importância do autocuidado, que é você gerenciar as suas necessidades orgânicas, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades relacionais, as suas necessidades espirituais, e você poder cuidar de você. E também você ter autonomia. Por quê? Porque muitas pessoas depositam o seu cuidado na mão do especialista, na mão do médico. E aquele momento que você tem com o profissional é um pequeno momento dentro do seu ano. Né? Você vai para casa com a receita, vai para casa com os pedidos dos exames, mas se você não tiver um estilo de vida que você seja incluída na sua agenda, a sua saúde vai adoecer. Né? Então, o quanto que é importante essa mulher ter espaço na agenda dela para ter um compromisso consigo mesma, para ir numa academia, para ter um momento de descontração com os amigos, de poder conviver com os filhos, com o marido, namorar, né? Então, assim, isso é uma questão de quê? Planejamento. É uma questão de organização de agenda. Ainda que ela precise trabalhar, ela não precisa fazer dessa forma que vá adoecê-la e depois ela vai ter que parar num pronto-socorro porque teve uma estafa e caiu desmaiada no meio do trabalho. Então, é melhor parar para se cuidar na saúde do que ter que parar para se cuidar na doença. Deixa eu também te fazer uma pergunta que eu acho importante. Quem conduz a paciente, né, para uma psicóloga é uma amiga, alguém que já passou por aquilo, ou é um psiquiatra, um médico que detecta que ela não tem uma doença que precise ser tratada através de medicamentos, e sim através da psicologia. Então, nesse caso dessa pergunta, não é uma coisa ou outra. Pode ser tudo isso, né? Por quê? Porque a terapia, ela não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer em qualquer época da vida. Agora, quando você vai a um psiquiatra para tratar algum transtorno psiquiátrico e o médico detecta que só a medicação não vai fazer efeito, que é preciso ter um acompanhamento psicoterápico, aí exige um acompanhamento para um psicólogo. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa tem um toque, né? Ela tem um comportamento desadaptativo e que ela tem dificuldade de modificar, e ela toma a medicação, mas continua com o comportamento. Então, ela vai no psicólogo para justamente poder encontrar recursos internos para que ela vá mudando a sua forma de ser. Né? E isso pode ser relacionado ao toque, à ansiedade, à depressão. A terapia abrange todas as doenças psicopatológicas. E o que você vê mais hoje, Glorita? A ansiedade ou a depressão? O que eu vejo mais hoje é um misto das duas. É a depressão ansiosa.
que é aquela coisa da mulher que está sempre preocupada, à frente, querendo resolver coisas e começando a cansar de estar sempre tendo que estar recomeçando ou dando conta de tudo. E aí ela vai começando a deprimir. Né? Então, eu tenho visto muito esse conjunto. Mas é claro que a depressão, ela é considerada o mal do século, né? Sim. Então, assim, ela abrange não só mulheres, como hoje está atingindo crianças, idosos. Então, a gente tem que ter atenção redobrada com todas as pessoas que a gente convive. Por isso que é tão importante a informação. E eu quero parabenizar o seu canal por estar tendo essa intenção, né, de alertar o público sobre os assuntos relacionados à saúde. Outra coisa que eu queria que você explicasse bem, que tem pessoas que têm dificuldade de entender algumas palavras assim, bem técnicas, e eu queria que você explicasse o que é burnout. Então, uma explicação bem popular, burnout é o estresse de ter estresse. E o símbolo que se usa é o do fósforo apagado. Ou seja, o fósforo está com a chama, está cumprindo a função dele. Aí, de repente, ela apaga. Por quê? Ele já foi todo consumido. Então, é a pessoa que já foi totalmente consumida pelo estresse dela e ele está sempre relacionado à sua função laboral, né? Às atividades de trabalho. Outra coisa que eu também queria te perguntar é sobre aquela pessoa que não se identifica com nada, não aceita nada, e você fala várias vezes, procura um psicólogo, procura alguém para você conversar, que possa te orientar, e a pessoa não aceita, né? Qual o conselho que você daria para a gente poder levar essas pessoas, para elas poderem chegar, vamos dizer, até você? Eu tenho um conselho para dar mais para quem quer levar essa pessoa para terapia do que para a pessoa que não quer ir para terapia. O conselho que eu tenho para dar em relação à pessoa que quer mostrar para o outro que aquilo é importante é que a terapia só faz efeito se a pessoa quiser se melhorar. Né? Se ela não estiver imbuída naquele processo de se melhorar, a terapia acaba não fazendo efeito. Então, você deve falar, orientar, mas entender que aquela pessoa tem o livre-arbítrio de querer melhorar ou não, porque ela pode querer ficar naquela condição. E aí cabe a você se proteger daquela relação. Porque às vezes você quer que ela vá para a terapia porque aquela relação está muito difícil, está dificultosa. Verdade. Então, a minha sugestão é que, caso seja uma relação que seja tóxica e possa ser evitada, você respeita o movimento dela, mas se protege, se blinda. Mas se for uma relação de uma pessoa querida e amada, muitas vezes é importante você se cuidar para poder suportar ver o fato daquela pessoa não querer ajuda, não querer buscar essa melhoria. Deixa eu te fazer outra pergunta. Eu estou te cansando muito. Não, de forma alguma. Deixa eu te fazer outra pergunta. Hoje, de acordo com o consumo demais de imagens onde as mulheres acham que é muito mais fácil ter sucesso, ter dinheiro, ter tudo nessa vida, sem precisar saber muita coisa de nada, fazer um blog, enfim, qualquer coisa nesse sentido, porque hoje tudo é o computador, é o celular. E essas pessoas acabam ficando cruas, totalmente cruas, aquilo que você falou, que não vai pesquisar nada, aí fala de tudo um pouco e fala de tudo sem saber de nada. E aí fica até ruim você conversar com uma pessoa desse tipo. E hoje tem muitas mulheres que trabalham nesse sentido de se produzir a nível de consumo, realmente. Aqui, pensando sobre esse assunto aqui junto com você, a primeira recomendação é busque cultura. Sim. Né? E qual é a fonte de cultura que hoje a gente pode consumir? São os livros clássicos, são os bons filmes.
Você acha que vão deixar de existir os livros? Eu acho que não. Ah, tá. Eu também. Empatou. Porque tem gente que gosta de ter o contato sinestésico, né? De pegar, de sentir o cheiro. Tem gente que fala até que gosta do cheiro do livro novo, né? Sim, sim, sim. Então, eu acho que a solução para pessoas que não têm conteúdo é buscar conteúdo com fonte segura, né? Então, isso daí não dá para ficar sem. Qualquer profissional hoje qualificado, ele precisa ter uma busca contínua de aprendizado. Não dá para parar de estudar. Não adianta mais você ter o diploma e agora estou bem na fita. Não, você tem que estudar continuamente. Por exemplo, atualmente eu estou fazendo 2 pós-graduações. Eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia familiar e outra em saúde e exercício físico. Por quê? Porque eu estou me aprimorando. Sim. Eu estou vendo que na Inglaterra, por exemplo, a primeira linha de tratamento para depressão é o exercício físico, mais até que o remédio. Então, quando um médico se depara com alguém que está sofrendo de depressão, ele quer botar essa pessoa para fazer atividade física diariamente. Então, assim, as pessoas têm que buscar o conhecimento para abrir a mente. Sim. Né? Às vezes ela está achando que só uma coisa funciona e aquela coisa não está mais dando resultado e ela tem que saber para onde que ela vai. Né? E o exercício físico está aí para mostrar para a gente a importância dele na saúde mental. E estão havendo várias descobertas em relação a vários tratamentos. A gente aqui no Rio de Janeiro tem até um núcleo de pesquisa na UFRJ, que tem um monte de pesquisas relacionadas à doença de Parkinson, de Alzheimer, sobre a melhoria com a prática de atividade física. Então, assim, precisamos estudar profissionais e aquelas que querem ser influencer precisam influenciar com base em algo que você já experimentou. E essa busca tem que ser sempre a busca da verdade. Não adianta você repetir as coisas como um papagaio. Deixa eu te fazer uma das últimas perguntas, que também acho altamente importante. Tem pessoas, né, que já foram psicólogo, melhoraram, e aí acham que só a meditação vai resolver, que a meditação hoje também é um termo de cura. E nós sabemos que realmente, quando ela é bem feita, bem orientada, realmente ela vai trazer muitos benefícios. Mas tem pessoas que acham que, bom, já fui no coach, já fui no psicólogo, agora eu vou fazer meditação e acabou. E eu acho que as coisas na vida têm que ter uma continuidade. Eu quero ouvir o que você acha sobre meditação. Eu amo meditação. Eu passei por um problema de saúde que a minha médica dermatologista falou para mim da importância de eu fazer meditação e as práticas do mindfulness, porque os problemas de pele estão diretamente ligados ao sistema nervoso e geralmente eles são desencadeados pelo estresse. Nossa. Então, além da pomada, além do remédio e além da fototerapia, ela me passou a meditação para fazer. Fantástico. Então, eu aprendi com a doutora Márcia Senra, que é uma psicodermatologista maravilhosa, que eu tenho inclusive hoje como amiga pessoal, que a mulher precisa aprender a tirar o seu espaço de 3 minutos. Que a gente não deve subestimar um relaxamento de 3 minutos. E aí, nesses 3 minutos, ela me ensinou a fazer um exercício chamado escaneamento corporal, que você faz uma respiração consciente e que vai relaxando parte a parte do corpo, e assim você vai desestressando. E isso muda completamente o seu estado. Em 3 minutos... Você que está tenso, nervoso, com medo, preocupado, você está pronto para executar a sua atividade intelectual, para dar um telefonema, para participar de uma reunião, como se você não tivesse sido abalado por algum fator estressor. Né? Então, eu sou muito grata a ela durante o período que eu me tratei com ela, e eu levei isso para a minha vida pessoal, e eu ensinei isso para minha filha, ensino para as minhas pacientes, porque
a meditação, ela realmente faz um efeito imediato. Mas a pessoa precisa saber que só a meditação, ela não é suficiente. Dependendo do caso que ela tenha, vai precisar tomar o remédio, por exemplo, como no meu caso, eu estava tratando vitiligo. Eu tinha que passar a pomada, eu tinha que tomar o remédio, eu tinha que fazer fototerapia. Não adiantava eu saber que a meditação era boa e achar que a minha pele ia ser pigmentada só fazendo meditação. Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar da saúde, esse olhar integrativo, que é muito o que eu estou tentando passar aqui para vocês. A importância desse autocuidado contínuo. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E eu queria dar um outro exemplo para vocês saberem o quanto que é importante a gente ter essa consciência corporal. Você sabia que grande parte das mulheres que trabalham em home office, elas se envolvem num trabalho atrás do outro. E aí elas param de trabalhar, vão fazer o almoço, aí vão arrumar a casa e elas não param. Sim. E essas mulheres são um grupo de risco para infecção urinária? Não, porque elas prendem a urina e ficam horas com a urina retida. Elas nem se dão conta que chegou a hora dela ir ao banheiro. Olha. Então, veja bem, às vezes a terapia ela é tão primária que ela tem que te ajudar a lembrar de tomar água quando você tem sede, de ir ao banheiro quando você tem vontade. Por quê? Porque você vai prendendo tudo. Né? Então, assim, é muito importante esse autoconhecimento nas coisas pequenas. Porque se você não tem autoconhecimento nas coisas pequenas, como é que você vai ter autoconhecimento nas coisas grandes, como mudar de carreira, né? Como foi uma coisa que eu enfrentei, que eu larguei para trás toda uma história com o direito e comecei do zero a psicologia. Né? Então, assim, a gente tem que começar no pequeno para sonhar grande. Certo. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente não se dá conta realmente que a gente vai ficando tão excessiva no automatismo que a gente vira um autômato. E aí o que acontece? A gente entra no que a gente chama de neurose, que é você fazer coisas, como você tinha dado naquele exemplo da médica, que não são legais para satisfazer necessidades que não estão sendo atendidas. Como, por exemplo, a gente vê hoje mulheres com abuso de álcool, mulheres com abuso de compra, com abuso de sexo. Por quê? Porque elas têm necessidades não atendidas que acabam gerando comportamentos compulsivos. Né? Então, a gente precisa ter esse zelo com o nosso corpo, o nosso ser, para que a gente possa estar dando atendimento às nossas reais necessidades. E aí integrar pensamento, sentimento e ação. Porque só dessa forma é que a gente vai alcançar a saúde integral. Agora eu queria, antes de terminar esse papo maravilhoso, que eu ficaria muito tempo com você, a gente vai marcar... eu também, eu tô adorando, gente. Por mim, eu fico aqui direto. Deixa eu te falar. Sabe o que eu queria te perguntar? Eu queria que você falasse sobre o seu livro agora. Então, gente, esse livro tá para sair da gaveta. Eu já tinha terminado ele, mas eu decidi fazer uma revisão. E ele é um filho, né? Porque quando a gente diz que planta uma árvore, tem um filho, escreve um livro, a gente realizou, né? Completou. Pois então, ele é um filho para mim, vai ser o meu segundo livro. O meu primeiro livro foi o Coach na Mediação de Família, que é um livro técnico para ajudar pessoas a resolverem conflitos de relacionamento pelo meio da mediação. E agora esse livro é sobre mais recente, sobre o meu método que eu aplico no Instituto Mulher Integral, sobre o método Sim para mim. E a palavra Sim tem um acróstico Saúde Integral da Mulher, onde eu ajudo essa mulher a desenvolver uma personalidade madura e também ter afirmatividade para dizer sim para aquelas coisas que ela precisa dizer de forma ordenada para que ela tenha uma vida plena e uma vida com sentido. E esse livro vai estar falando como que é o meu trabalho, o método que eu uso, as referências bibliográficas e todo o desenrolar disso no atendimento de mulheres reais, de carne e osso, que têm vontades reais, que não são as vontades que estão sendo levantadas na mídia, mas que são as vontades do coração dela. E agora, já que você falou sobre isso, sobre esse livro, que com certeza vai ser maravilhoso, e você pretende lançar quando?
Então, assim que eu terminar a revisão, enviar como é que se fala? O manuscrito para a editora, eu já estou com tudo finalizado, a capa, toda essa parte logística do livro sendo visto pela editora Jaguatirica, que é da mesma publicação que o meu primeiro livro, e eu estou animadíssima para poder tirar esse projeto do papel, porque quando ele for lançado, eu vou ter a oportunidade de não só lançar no Brasil, mas também estar lançando em Portugal, porque a Jaguatirica tem agora uma extensão em Portugal e a gente está levando essa cultura do Sim para Mim também para a região da Europa. Então eu quero que quando você faça a sua noite de autógrafos, com certeza, do Sim para Mim, que nós possamos participar a todas, né? Para poder estar presente. Claro, vai ser um prazer. Conhecer, né, todo esse trabalho que você faz há tanto tempo, maravilhoso. Tive o prazer de conhecer a Glorita quando ela estava começando essa produção maravilhosa que ela criou sobre ela, e hoje essa mulher maravilhosa, realizada, que ajuda a muitas mulheres de todos os níveis, e que só traz para nós assim, a alegria muito grande de ser mulher, de poder estar convivendo com você esses momentos, aprendendo com você, e espero que você possa vir outras vezes, proporcionar mais conhecimento para todas as causas das mulheres. Aí eu queria deixar para você falar mais um pouquinho. É muito importante que você se coloque na sua agenda, que você tenha espaço para si mesma nos seus compromissos. E não se deixe para depois, porque depois pode ser tarde, depois pode não chegar, né? Então, diga sim para a vida, diga sim para a sua saúde, cuide de você, porque quem se ama se cuida. Então, cuidar de você é um ato de amor, não é egoísmo. Não se sinta culpada de parar o seu trabalho para ter o seu momento na academia, de parar o seu trabalho para, de repente, fazer alguma coisa que você precisa, um exame, uma consulta médica. Isso é muito importante para a sua saúde como um todo, e isso vai fazer diferença, inclusive, na vida das pessoas, tá ok? Então, não deixe de cuidar de você. Diga sim para a sua saúde. Glorita, muito obrigada. Não tenho realmente palavras para te agradecer em nome de todas as pessoas que vão curtir, vão ouvir tudo que você nos ensinou, e agradecer também aos nossos patrocinadores, a Azurra Seguros e a Remax, que nos proporcionou esse bate-papo e esse aprendizado, que eu acho que é o mais importante, é não só tirar dúvidas, mas aprender sempre. E Vitória, se por acaso tiver ficado alguma dúvida entre a sua audiência, eu queria me disponibilizar desde já que me mandassem mensagem pelo Instagram, @GloritaCajati com Y, para que eu possa estar auxiliando na medida do possível e também convidando a sua audiência para o público feminino estar experimentando, fazer parte do grupo terapêutico Florescer, onde a gente dá esse suporte para as mulheres poderem estar dizendo sim para a sua saúde. Então, eles acontecem na terça-feira, online, às 19h30. Quem tiver vontade de participar, é só me mandar uma mensagem que eu também vou ter todo o prazer de poder estar direcionando você para ter uma experiência de presente aqui para o Saúde Online, para o pessoal da audiência da Vitória. Você pode repetir o teu Instagram, por favor? Claro, o meu Instagram é Glorita, Glorita, Cajati, CAJATY. Glorita Cajati. Isso, Ok. Então, eu acho que fica esse presente para vocês, de poderem ter o contato direto com ela e até conhecer pessoalmente, que eu tenho certeza que vai ser somente coisas boas que vocês vão levar com vocês. Se Deus quiser. E agradecer a Deus pelo momento. Muito obrigada. Pela oportunidade. E muita gratidão
por estar voltando com Saúde Online, procurando trazer sempre para vocês o melhor. Muito obrigada por tudo, muito obrigada aos patrocinadores novamente, Azurra e Remax. Me achou no Mastermind. Foi muito bom aquele momento de aprendizado lá no Mastermind, poder conhecer você e ter você como minha madrinha. Você vê que o estudo não pode parar, né, Vitória? Não, nunca. E eu queria falar que o Mastermind foi o processo que nós passamos e eu tive a oportunidade de conhecer a Glorita. Foi muito legal. De calça jeans, uma camisetinha, chegando quietinha. O que você está fazendo aqui? Ah, eu vim fazer o Mastermind para desenvolver uma oratória. Verdade. Acreditem se quiser, eu era tímida e tinha dificuldade de expor as minhas ideias com essa clareza que eu tenho agora, né? Porque antes eu tinha a intenção de fazer, mas não fazia. Então, quando eu fazia, era difícil. E o Mastermind, ele me ajudou a me preparar para falar, né? E aí eu desabrochei, foi literalmente uma descoberta. E depois eu fui fazendo outros cursos. Coincidentemente, né? eu já tive aqui na Produz com a turma do curso de comunicadores do Jorge Nassarala, não sei se vocês conhecem, eu sou aluna dele. Ai, já fiz o curso pela segunda vez e esse curso também me ajudou a botar para fora a apresentadora que tem dentro de mim. E foi exatamente isso que eu vi em você, que no final do curso você era realmente a líder, era aquela pessoa que todo mundo chamava para ir para frente do palco, e detalhe, né? Eu fui ser afilhada de uma mulher que desenvolveu um trabalho que, de uma certa forma, era o que eu vislumbrava para mim, poder falar sobre saúde. E eu estou aqui hoje como convidada da minha madrinha, ou seja, o exemplo que tinha lá dentro para mim, sendo entrevistada para falar de saúde. Então, nossa, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. É uma história que a gente não esquece. E para falar em Mastermind, né, então a gente está fazendo até uma propaganda aqui, né? Mas isso é uma verdade muito forte na nossa vida, quando a gente precisa desse up. Que nós tivemos, né? Exatamente. E é muito interessante porque o Mastermind eu ganhei num momento também que eu precisava de uma virada muito grande na minha vida. Eu ganhei de um padre. Padre é velho, que eu vou ter uma eterna gratidão, porque ele nesse momento ele me colocou no meio de pessoas como vocês e de pessoas maravilhosas que estavam ali conosco e nós trocamos maravilhosamente uma experiência de vida. E isso então foi coisa de Deus, sabe? Porque eu fiz o Mastermind por causa de uma palestra que a Regina fez e que ela sorteou uma vaga para o Mastermind e eu pude fazer parte da turma como uma premiada daquele encontro. Olha que maravilha, isso eu não sabia. Não, mesmo era para ser, né? O nosso encontro estava escrito nas estrelas. Não podia deixar de ser. E também que, de uma forma ou de outra, eu participei, nós tentamos até fazer, na época da pandemia, lembra? Aqui, o livro virtual sobre que você computou 11 mulheres de sucesso. Foi. A coletânea. Isso, né? Com as entrevistadas, mulheres de sucesso. Isso, mas que com a pandemia realmente não deu para fazer até o final. Mas quem sabe esse resgate aqui do Saúde Online, a gente não pode estar fazendo algo semelhante com mulheres da área da saúde. Com certeza. Fica aqui a semente, ó. Isso aí. Eu sou mulher de plantar semente de girassol. Olha, eu já plantei uma árvore que ela ficou enorme. Então, foi uma amendoeira na minha casa quando eu tinha 27 anos em Arraial do Cabo. Olha que lindo. Eu plantei, eu estava com meu pai ainda. E ele falou, vamos plantar uma árvore. Meu pai falava sempre isso para mim. Plante uma árvore, tenha um filho e escreva um livro. Meu pai era jornalista e escritor de mais de 20 e poucos livros sobre filosofia,
sobre psicologia. Que máximo! A gente tem uma coisa em comum. Meu pai também era escritor. Olha só. Ele escreveu 3 livros de poesia e um livro jurídico. Que beleza. E aí eu acho que eu herdei esse dom de escrever dele, porque eu escrevi já um livro e vou lançar agora o segundo, né? Maravilhoso, né? Eu tenho 3 livros escritos, estou preparando um, mas... Então bora fazer um junto, nós duas, desse ano. Vamos fazer esse ano as duas juntas. A 4 mãos, né? Como diz, né? E que, aliás, fica muito lindo. Vai ser ótimo. Isso aí. E me diz uma coisa, sabe, que eu acho? Eu acho que uma terapia maravilhosa, não sei se é só para mim, mas eu acho que eu quero até perguntar a você, a música, ela é transformadora? A música é maravilhosa. Na pós-graduação em saúde integrativa, a gente viu uma mulher dentro de um hospital, ela sofria de Alzheimer, já em estado avançado, e a filha dela fez uma playlist com as músicas que a mãe gostava. E a mãe já não lembrava de nada, sabe? Não reconhecia a filha. E quando ela começou a botar a música para a mãe acompanhava a música e cantava a música. Olha, que fantástico. E ela revigorava com a música. Ai, que maravilha. Então, existe uma cadeira dentro desse curso que se chama Música Terapia. Olha, que E eles levam para os hospitais para ajudar os pacientes. E tem os profissionais que atendem também, né, crianças, adultos, pessoas com necessidades específicas. É belíssimo o trabalho da musicoterapia. Eu recomendo também. Eu acho que deve ser fantástico. É fantástico. A música, eu acho que leva você a vários lugares, não é? Produz em você um sentimento de calma, de paz. Né? Ou pode, inclusive, desencadear o contrário, de excitação, de violência, de promiscuidade. Sim. Ah, foi bom você falar violência. Deixa eu te perguntar, você acha que com esses processos todos que a gente está vendo de agressão, que isso é um pouco de fantasia, é um pouco de foco e que querem dar como se a mulher estivesse passando por um momento de grandes problemas em relação a feminicídio, ou se isso é um pouco de exagero. Deixa eu te explicar por quê. As mulheres hoje, elas não estão muito preocupadas de que forma elas vão aparecer, certo? O importante é aparecer. Então, tem momentos em que eu acho que elas podem provocar uma situação desagradável, certo? Até em meios onde estejam muitas pessoas, né? E eu queria perguntar a você, o que você acha dessa quantidade de histórias que a gente ouve? Como eu também tenho uma visão jurídica, eu entendo que todo tipo de imputação de crime merece o devido processo legal. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não pode considerar uma pessoa culpada antes que se passe pelo processo probatório e ela receba uma condenação. Então, quando isso acontece e a pessoa é condenada porque ela fez um ato criminoso, ela merece a penalidade para que ela possa ser punida. Agora, o que tem acontecido? A mídia tem dado um foco a todo e qualquer tipo de situação que envolva algum tipo de vítima feminina, e muitas mulheres, por saberem que isso dá uma certa proteção, elas podem se vitimizar, mesmo quando elas não são as vítimas. Sim. Né? Então, nesse caso, essa mulher é que precisa de ajuda no sentido de estar tentando prejudicar alguém por meio de uma proteção legal que a mulher tem, porque é um direito da mulher não sofrer violência, e a gente tem a Lei Maria da Penha. Sim. E tá tudo bem isso ser usado para aquelas situações de violência reais.
Mas também tem muita mulher pilantra que se faz uso desse tipo de expediente para poder se vingar e culpabilizar homens que não fizeram nada a elas. Às vezes para criar um afastamento, né? Ou às vezes porque ela não quer que veja o filho. Então a gente tem de tudo. Então a gente nunca pode generalizar, Vitória. A generalização é um perigo. A gente sempre tem que ver caso por caso. Certo. E isso faz com que até os homens se sintam desprestigiados, no sentido de que, bom, ela pode me bater, mas eu não posso retrucar. Então, e uma coisa que existe homens casados que apanham das mulheres. Isso é um fato. Eu sei, é verdade. Né? Então a gente tem que verificar o seguinte: a proteção, ela é do ser humano. Certo. Qualquer pessoa que seja violentada, ela precisa de proteção do Estado. Seja homem, mulher, criança, idoso. Até os animais têm lei de proteção. Sim. Então, o que dirá o ser humano, né? Lógico. Então a gente tem que proteger a todos contra a violência. Mas a gente não pode vitimizar para fazer daquilo uma notícia que vai causar um prejuízo a um terceiro. Isso é que a gente não pode. Ou até se promover. E até se promover. Para poder ganhar um ibope. Isso mesmo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você tem uma filha e eu queria te perguntar como é que você faz, como é que você vê esse momento em que as crianças adolescentes estão totalmente conectadas na mídia hoje, né? Que a gente abre o celular, abre qualquer coisa que a gente queira, um YouTube da vida e vê qualquer coisa, vê o que quiser, né? Por um lado é ótimo, para quem é pesquisadora, para quem está vindo de ouvir uma boa palestra, às vezes, vai ver no YouTube, né? Por isso nós estamos no YouTube. Mas eu queria perguntar a você, como é que uma mãe hoje de um adolescente pode proteger a sua filha no sentido de estar dando a ela uma verdadeira consciência dos momentos que a gente está passando? Essa é a função da mãe e do pai, formar a consciência dos seus filhos para que eles se tornem adultos plenos. Esse trabalho é um trabalho perene, ele não tem fim, né? O pai e a mãe têm que estar o tempo todo mediando o filho para que ele possa estar aprendendo o que é o certo e o que é o errado. Não dá para largar o filho numa tela como se a tela fosse uma babá para passar o tempo e ela poder ficar liberada. Por quê? Porque a tela, ela prejudica cognitivamente quando a criança é pequena, porque a criança fica limitada, porque a tela, ela não produz forma, né? Então a criança precisa pegar as coisas para entender a forma dos objetos, das coisas, o longe, o perto, e a tela não, a tela é uma coisa chapada, né? Então, de 0 a 4 anos, a recomendação da Organização Mundial de Saúde diz que a criança não deve nem ver uma tela, nem ter acesso a tela nenhuma. E a maioria dos profissionais todo assinam embaixo. Então, assim, proteja seus filhos, interaja com ele, dê a ele coisas para fazer no mundo concreto, para quando ele estiver dominando o mundo concreto, ou seja, aprendendo a amarrar um sapato, aprendendo a botar o cubinho no quadrado, o círculo, né, no redondo, para depois ele poder pensar numa tela. Né? Por quê? Porque a tela, ela é envolvente, ela seduz, porque tudo que tem luz para o ser humano, desde a Era do Fogo, o que brilha encanta o homem. Sim. E a tela brilha, e ela encanta. E aí o que acontece? As outras coisas que têm outros ritmos ficam desinteressantes. Certo. Então a criança acaba perdendo a infância na tela, e depois aquilo não volta mais, sem contar os conteúdos desastrosos que tem acesso, né? Que muitas crianças, quando a mãe vê, ela já viu, e depois que vê não dá para desver. Então a coisa mais importante que eu tenho a dizer é: mãe e pai, cuidem dos seus filhos, porque eles são tesouros. Não largue na frente das telas, proteja, oriente, medir essa relação do seu filho com a tela, ponha protetores, como por exemplo o iPhone tem o iFamily, eu acho que protege. Ponha
tempo para uso, para não ficar demasiado. Não deixe entrar nas redes sociais antes de uma certa idade, porque tem pai que deixa... Os próprios criadores das redes sociais não deixam os seus filhos terem redes sociais. Então, assim, fiquem espertos, porque aproveitem enquanto está no tempo de educá-los, porque depois já era. Certo. E você acha que, por exemplo, essa proteção, em função, assim, das pessoas estarem fora, trabalhando, como é que isso pode funcionar para você saber se... Não, eu orientei meu filho dessa forma... E isso não vai acontecer. Essa certeza que alguém pode ter, eu estou falando porque o mundo hoje é desse jeito. Mas a família é uma entidade muito complexa. E a gente não tem uma estratégia padronizada. A gente pode fazer aqui algumas recomendações que vão se encaixar em algumas famílias e em outras não vão se encaixar. Mas eu acho que o ponto principal que eu falo muito para as minhas pacientes é que a mãe busque a sua formação, o seu desenvolvimento como pessoa e o seu desenvolvimento em virtudes. Por quê? Porque ela sendo uma mulher virtuosa, ela vai ter condição de passar virtudes para os seus filhos. Sim. E para você ser virtuoso, você muitas vezes vai ter que abandonar hábitos como situações de preguiça. Ah, não vou fazer isso agora não, deixa para lá. Mas não, tem que fazer. Como é que você quer cobrar do seu filho uma coisa que você não faz? Por exemplo, uma vez eu vi uma mãe brigando que o filho estava no celular, e aí na hora que o filho precisou da mãe e foi procurar ela falou assim, peraí que agora eu não posso. Ela estava respondendo um e-mail. Então ele é reflexo do que vê em casa. Então, mama, isso deve ser comum, papa, né? Vocês são os reflexos dos filhos. Então, se vocês querem que os seus filhos sejam bons em alguma coisa, dê o exemplo, porque o filho, ele olha mais do que ouve. Então, o que fica mais no subconsciente da criança é aquilo que ele percebe na vida dos seus pais. E se ele não percebe aquilo que o pai fala para ele, aquilo não vai ficar, ele não vai reter. Outra coisa, deixa eu te perguntar. O que está fazendo essa juventude não querer mais casar nem ter filho? Eu estou falando isso para você porque eu tenho netos e amigos de netos. E eu vejo isso numa proporcionalidade muito grande das pessoas hoje não terem mais aqueles sonhos como nós tínhamos, de casar, de mais tarde ter filhos. Hoje, filho, parece que a pessoa até treme, né? Quando fala em filho, não, é muita preocupação, é muito caro, é isso. E como é que a gente pode tornar isso bonito outra vez? Valorizando a vida. Não tem outro caminho. Se você não valoriza a vida passa a ser desvalorizada. Você já viu o número de suicídios entre jovens? Muitos. É um dos maiores causas de morte entre jovens, é o suicídio. E aqui no Brasil é muito grande, né? E por que será que isso está acontecendo? Porque está havendo uma deteriorização na nossa cultura. A gente está passando por uma crise cultural muito grande. A França, por exemplo, colocou na Constituição agora o direito da mulher ao aborto, como se o aborto fosse algo que se deve comemorar. Né? O aborto é uma coisa que é lamentável, né? Uma pessoa não poder dar à luz ao seu próprio filho, né? Isso é motivo de tristeza. É claro que esse assunto é controvertido, a gente vai estar entrando aqui numa zona nebulosa, mas o fato é que isso é uma prova de desvalorização da vida. Sim. Então, se a gente quer que a nossa sociedade valorize a vida, a gente tem que valorizar as grávidas e valorizar os idosos. Essas duas pontas precisam ser extremamente cuidadas. Por quê? Porque senão elas vão ser descartadas. Porque, por exemplo, no Canadá já se diz sobre eutanásia assistida, né? E se a pessoa não produz mais, então não precisa mais viver. É verdade. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são coisas que vão colocando a nossos valores em questão. Então, valorizar a vida é o melhor caminho para poder exaltar o casamento. Porque o casamento é uma sociedade que promove o quê? A procriação. É o objetivo
de ser do casamento, porque é para proteger a mulher. Porque o sexo casual continua engravidando mulheres. E quem sai prejudicada? É a mulher. É a mulher. Se ela está dentro de um casamento onde tudo é considerado como válido, se tiver consequência aquele sexo, o casal vai chegar junto, a família está garantida e a vida também. Certo. Isso é uma coisa que preocupa, né? Porque o momento, né, que nós estamos vivendo, assim, a nível mundial, né, tudo está muito difícil de ser entendido, difícil até de a gente explicar a eles alguma coisa, porque eu acho que a cultura, ela é fundamental, senão você não entende nada. E hoje as escolas, elas não estão muito preocupadas. E eu ainda digo mais do que a cultura, é um empenho na busca da verdade. Isso. Por quê? Porque tem culturas que te ensinam conceitos completamente errôneos. Certo. Principalmente os religiosos, né? Que cada um fala uma coisa e cada um diz uma coisa e as criaturas acabam não acreditando mais nada. E isso daria um novo podcast, né? Isso daria um novo podcast, Glorita. Tem muitos assuntos que a gente não pode riscar o fósforo, né? Que senão sai uma fumaça danada, né? Uhum. Mas é o que a gente hoje tem muita preocupação também com os jovens e com os idosos. Porque muitos também as famílias colocam em casas de idoso e eu tenho muita pena em relação a isso, porque é uma forma da gente se livrar de alguém que deu tudo para nós, né? Mas então, a gente não pode julgar, porque como eu te falei, a família é uma entidade muito complexa. Cada caso é caso. E tem casos em que a internação, ela funciona bem, mas tudo tem que ser feito com amor, com caridade, né? E não com uma coisa para se livrar, né? Tem famílias que realmente não têm condição de ficar com o idoso. E aí a gente não pode estar julgando também nesse caso, né? Sim. Tem que estar vendo qual é a melhor forma para ambos os envolvidos. Não é largar, né? A necessidade leva a um fato e não abandonar porque está causando problema, não está deixando a pessoa viver, enfim. Exatamente, a gente tem que ter um coração amoroso para poder lidar com essas coisas da vida. O envelhecimento faz parte da vida, então a gente tem que encarar. É um ciclo, né? A outra coisa que a gente não falou, mas que também gera polêmica, é o medo da morte. Que a maioria das pessoas tem o medo da morte, eu acho que é muito baseada em função das próprias religiões, que vem a morte como o fim. Ou a falta de religião, né? Ou a falta. Essa é a pior de todas. Eu nem toco nesse assunto porque eu não consigo entender uma pessoa que não tenha nenhuma, não tem uma fé. Não tenha uma espiritualidade, né? Acha que vai virar pó. Isso, acha que vai acabar tudo, não vai dar em nada, né? Realmente isso tudo é muito importante a gente ter na vida. E você sabe que na medicina, agora aqui no Brasil, está havendo muitas cadeiras de fé e espiritualidade nos cursos de medicina. E, inclusive, as orientações de que na anamnese do médico, quando o médico vai fazer um primeiro atendimento, ele fazer uma investigação de qual a religião que aquela pessoa tem, porque é muito importante no processo de tratamento de doenças como câncer, a crença num poder superior. Ai, que beleza! E a expectativa de melhora da doença, porque quando a pessoa não tem esses requisitos, parece que o tratamento não desenvolve tão bem. Certo. Então, quando o médico ou a psicóloga descobre que tem uma crença, a gente estimula aquela pessoa a buscar a sua crença. Nossa, que como lindo. Parte do seu processo de desenvolvimento. Nossa, muito lindo. É lindo mesmo. E é verdade, né? Sabe? Porque o ser humano é um ser transcendental, não importa qual a religião. Essa vivência transcendental, esse desejo de eternidade, existe nos enamorados. Por exemplo, a pessoa quando está com um amor, ela não quer que aquele encontro acabe. Sim. Isso é o quê? Isso é a sede da eternidade. Todo ser humano tem.
Com certeza. Só que a gente está vivendo uma sociedade líquida, em que os relacionamentos você conecta e desconecta muito rápido. E aí o que acontece? As pessoas passam a se usarem como objetos e descartarem quando não interessa mais. Então o segredo de tudo está sempre no amor. É desenvolver a capacidade de amar e aprender a amar cada vez mais. Sem amor não tem solução. Não tem. Sem amor, sem fé e sem perdão, né? Perdão é importantíssimo. É muito importante, né? E é isso. Eu quero te dizer que eu estou felicíssima. Meu coração está explodindo de tanta felicidade. De poder ter tido uma tarde maravilhosa com uma pessoa igual a você. Da gente ter podido trocar tantas ideias, lembrar de coisas que a gente passou, né? E isso trazer uma renovação. Foi bem gostoso e eu me senti super à vontade. Tô muito bem aqui. Ai, que bom. Se a gente pudesse, ficava aqui. Não, agora vamos tomar uma cervejinha. Tomar um café. Comer um pedacinho de bolo. Da próxima vez tem que ter bolo, hein? Tem que ter. É isso aí, querida. Obrigado, tá? Tá joia. Mais uma vez. Muito obrigada. Nada.